Abrirem suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 43 até o final. João 1, de 43 em diante. João 1, de 43 em diante. Fiquemos todos de pé para lermos reverentes na palavra do nosso Deus. Eu vou ler na minha versão e os irmãos me acompanham em leitura silenciosa. E assim nós evitamos o choque entre versões e todos podemos compartilhar da beleza do texto escrito. Leiamos então. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, e Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe então Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos meditar, queridos, sobre uma pergunta que deve haver em nossos corações. Como você conheceu Jesus? Vamos fechar os olhos e orar. Senhor Deus, este é o momento, ó Pai, onde todos nós estamos com nossos corações e nossas mentes abertas para a Tua Palavra. Por isso, ó Deus, fala aos nossos corações, ó Pai, e faz com que todos nós possamos compreender a porção que necessitamos do Teu ensinamento, de modo, ó Deus, que todos venhamos a experimentar transformações em nossas vidas, conforme o poder da Tua Palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, todos os salvos, sem exceção, todos aqueles que vão viver eternamente com Jesus, tiveram um momento em sua experiência aqui na Terra, em sua vida, em que tiveram um encontro especial com Jesus, um encontro marcante, um momento que foi assim decisivo e que a partir daquele momento as coisas mudaram, a visão de vida mudou, a perspectiva mudou. Depois daquele momento com Jesus, um momento diferente, um encontro que provavelmente tenha sido único, que não se compara a outras experiências que tivemos, e a partir daquela experiência as coisas mudaram de ideia, mudaram de figura, as vidas mudam a partir daquela história. Mas esse momento especial com Jesus não se dá da noite para o dia. Ele não acontece como um lampejo que você vem andando e de repente num susto se encontra com Jesus. Nunca, jamais é assim. O momento de encontro com Jesus que provoca uma conversão, aliás, não há um encontro com Jesus sem que seja seguido de uma conversão. A saber, conversão é mudar de rumo. E o encontro real com Jesus nos faz mudar de rumo, inevitavelmente. E esse tipo de encontro tão forte, tão diferente, ele depende de um processo, uma sequência de acontecimentos que culmina no encontro com Jesus, num contato pessoal com Jesus. Aqui nesse trecho que nós lemos da Bíblia, nós encontramos um episódio que marca de uma forma evidente esses acontecimentos, essa sequência de coisas que dirigem um coração até um encontro com Jesus de tal forma que essa pessoa muda.
Talvez por isso, irmãos, pela falta dessa sequência, ou pela desordem dessa sequência, ou pela não observância desses valores tão importantes que Deus planejou para que conhecêssemos Jesus, é que tantos de nós conhecem Jesus superficialmente. Conhecem Jesus conforme a história prega. Jesus que é o Senhor, Jesus que é o Santo, Jesus crucificado. Tantas pessoas têm um crucifixo pendurado no pescoço para dar sorte, ou seja, não conhecem Jesus, não sabem quem era Jesus, porque faltou algum elemento nesse processo tão importante de nos encontrarmos com Jesus de uma forma que venhamos a conhecê-lo realmente, de fato, como ele é. Então vamos olhar aqui o que foi que aconteceu com Natanael. Natanael se transformou mesmo num apóstolo, num homem que contribuiu com a estrutura da igreja, com o lastro da igreja. Era um homem que questionava, ele foi até mal criado, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, olha que coisa mal educada. Mas aquele mesmo homem rude, com aquela palavra tão rude, veio a ser um dos apóstolos que estava ao lado de Jesus em todos os seus momentos. Então a sua conversão foi marcante, foi verdadeira, que fez com que ele se transformasse num homem útil para Deus. Então vamos olhar ainda como foi que aconteceu isso no coração de Natanael. As coisas começam a se tornar visíveis em sua transformação quando Filipe passa por ele e diz: encontramos o Messias. Aqui nós encontramos o primeiro elemento que faz com que nossos corações ascendam para essa realidade do que é o Messias: a pregação de um homem crente, a pregação de um salvo. A gente vê aqui um pouco antes que o próprio Jesus chamou a Filipe e o fez um mensageiro, o enviou como missionário. Então Filipe era um homem crente. Uma certa situação, jovens estavam discutindo, jovem cria discussões boas, saudáveis, né? E questionou-se por que Deus não enviou anjos para pregar. Teria sido melhor. Eu creio que os anjos pregariam melhor do que nós, melhor do que eu, com certeza. Mas Deus queria que arrependidos pudessem pregar sobre arrependimento. Ele queria que transformados pudessem pregar sobre transformações. Ele não queria que os anjos perfeitos estivessem falando aqui de modo que a gente olhasse e dissesse assim: mas ele é um anjo, eu nunca vou experimentar isso que ele está falando, porque ele é um anjo, eu sou um pecador. Por isso Deus fez pregadores, pecadores, para falar com pecadores, para falar do arrependimento e do perdão. Então Filipe era um de nós, pecador, que se encontrou com Jesus e Jesus o enviou como mensageiro. Por isso ele estava apto a pregar, e encontrou a Natanael e pregou o Evangelho. Pregar o Evangelho é simplesmente dizer: eu sei quem é Jesus, eu já conheço Jesus. E aí nós vemos até que Natanael tem aquelas reações naturais dos seres humanos, né? Como foi provavelmente a de muitos aqui. A minha, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi o Evangelho, imaginei: não, isso não é comigo, não é para mim que ele está dizendo isso. Rejeitamos a mensagem. Mas ele questionou a mensagem, questionou o que estava ouvindo. Essa foi a parte inteligente de Natanael. Ele deu ouvidos e questionou: será que é possível vir o Messias justamente daquele lugar, um lugar de pobre, um lugar pequeno? Como é que a gente espera um rei que venha filho de pobre, filho de uma cidade insignificante, de Nazaré? Então o Filipe fez o verdadeiro apelo da pregação. Disse: vem e veja. Não tentou constrangê-lo, não tentou obrigá-lo, não tentou humilhá-lo, não ameaçou, não disse: você vai para o inferno. Não fez nenhum tipo de coação. Pelo contrário, ele simplesmente disse: se você quiser, você se levanta daí e vem, e você vai ver. Não há como eu apresentar, não há como o pregador mostrar Jesus. Há como ele dizer: eu conheço Jesus, eu vi Jesus, ele mudou a minha vida. Mas não tem como eu dizer: eu vou mudar a sua vida em nome de Jesus. Isso não existe, porque é necessário que todo mundo que ouça a mensagem saia do seu lugar e vá até Jesus. Aí sim é que é possível ver e crer. Primeiro olhar para Jesus, conhecer Jesus,
Então, na sequência do texto, nós vemos que Natanael, preocupado, interessado, ele não estava interessado por acaso, ele não estava interessado à toa, não era só curiosidade, mas ele levantou, saiu de onde estava e seguiu a Filipe. E seguiu a mensagem, entendeu a mensagem, foi até Jesus. E ao se aproximar de Jesus, Jesus olhou para ele e o reconheceu e disse: eis aqui um verdadeiro filho de Israel. Eis aqui um homem sem dolo, sem má fé, sem má vontade, um homem com o coração pronto para aceitar a Jesus, pronto para ser transformado conforme a vontade de Deus. E Natanael então certamente ficou chocado com aquilo, nunca viu Jesus, ele não conhecia Jesus. Ele era de outra cidade, o texto enfatiza que eles não estavam onde Jesus nasceu, onde era o reduto de Jesus. Então Natanael olhou para Jesus e disse: de onde você me conhece? Por que está dizendo isso? Não era uma inverdade. Ele sabia que ele era realmente um israelita, sabia que ele era um homem sem dolo, ele sabia que era um homem que tinha boa vontade, que queria a palavra de Deus. Mas como Jesus sabia disso? Então ele questionou: o Senhor me conhece para dizer isso? Já me viu em algum lugar para dizer isso? Então Jesus olhou para ele e disse: eu te vi. Eu te vi quando estava embaixo de uma árvore, na sombra, antes de Filipe falar com você. Então aquilo bateu contundentemente no coração de Natanael. Por quê, irmãos? A Bíblia não nos diz, não é possível saber o que é que estava acontecendo lá com Natanael embaixo daquela árvore. Não tem como a gente saber exatamente o que ele estava fazendo. Será que ele estava cantando, louvando? Ele era tímido, não queria cantar na igreja, ia lá para longe sozinho cantar? Será que ele estava orando? Estava de joelhos orando? Será que ele estava chorando? Homem não pode chorar em público, talvez ele... Homem não pode, né? A sociedade condena o homem que chora. Mesmo sem perguntar por que ele estava chorando tanto. Será que ele estava lá sentindo, chorando, amargurado? Não dá para saber. Mas nós podemos afirmar algumas coisas a respeito do que estava acontecendo com Natanael naquela árvore, pelas circunstâncias. A primeira delas é a seguinte: o que quer que ele estivesse fazendo lá era uma coisa boa, era uma atitude aprovada por Deus. Por isso que Jesus disse: eu sei que você é um homem bom. Deus olhou o coração de Natanael desde muito antes dele ouvir a mensagem e viu suas atitudes benéficas, valorosas. Então ele não estava lá embaixo daquela árvore planejando coisas ruins. Ele não estava embaixo daquela árvore maldizendo, não estava pecando, porque Deus não está presente no pecado. Então certamente Natanael estava naquele lugar fazendo alguma coisa que agradava a Deus, que o próprio Jesus olhou para ele e disse: claro que eu sei quem é você, eu sei como é a sua atitude quando não tem ninguém olhando para você, e por isso eu estou atestando, você é um homem sem dolo. Então, naquele momento, com aquela palavra de Jesus, nós entendemos que Natanael já estava com o coração de alguma forma preparado. E o texto então, pelo texto nós podemos subentender que se Deus estava olhando para Natanael antes de Filipe falar com ele, Deus já estava preparando o coração de Natanael para que ele ouvisse a mensagem. É por isso que Jesus disse mais tarde que ninguém vem a mim se o Pai não o enviar. Ninguém vai entender quem é Jesus se Deus não sensibilizar o seu coração. Pela nossa lógica e pelo nosso ponto de vista humano, não há como compreender a divindade de Jesus, porque a cruz é loucura para os que não estão dentro da fé. A cruz não faz sentido para nós. É necessário que o Senhor tenha trabalhado os nossos corações para que a gente possa ouvir a mensagem e associá-la à pessoa de Jesus. Então ficou claro aqui, depois do que Jesus falou, que Natanael já tinha sido tocado pelo Espírito Santo, por isso ele entendeu a mensagem. É por isso que ele se levantou e foi até Jesus. Então aí nós temos aquele momento muito especial do qual falamos no início, onde Natanael entendeu quem era Jesus. Eu imagino, irmãos, como foi esse momento para aquele homem em pé diante de Jesus, olhando nos olhos de Jesus. Certamente ele estava reunindo as últimas peças de um quebra-cabeça na cabeça dele, que ele não conseguia concluir, buscando a Deus, buscando a verdade, e diante de Jesus ele então resolveu qual era o problema. Ele entendeu o que era a verdade, entendeu que aquele era mesmo
o Messias, a salvação de todo mundo. Então ali ele expressou, exteriorizou para o mundo saber que ele ali tinha mudado e disse: você é o Filho de Deus, você é o meu Deus. A versão mais antiga diz: tu és o Deus meu e o Rei meu. Aqui ele diz: tu és o Filho de Deus e é o Rei de Israel. Depois dele ter sido chamado do verdadeiro israelita, ele disse: o Senhor é o meu Rei. Ele era o Deus porque era o Deus da salvação, e era o Rei porque a partir dali ele governaria a vida de Natanael. E é exatamente isso que acontece na minha conversão, na sua, na de todos nós. Nenhum de nós é diferente de Natanael. Todos nós tivemos nossos corações sensibilizados pelo Espírito Santo. Todos ouvimos a mensagem vinda de um homem arrependido, um homem igual a nós, que sabe o que estamos passando. Todos nós então tivemos em algum momento a coragem de irmos até Jesus, e aí sim nos encontramos com Ele. Essa é a diferença, queridos, do crente salvo e do propenso crente, daquele que pensa que é crente, que acredita nas histórias sobre Jesus, mas não teve um encontro com Jesus. É necessário então que tenhamos a coragem de Natanael, de questionar a mensagem, questionar a palavra. Nenhum pregador é autoridade sobre a palavra de Deus, e nós devemos questionar, como Natanael questionou. Ele questionou Filipe, mas Filipe fez o apelo: então saia daí, venha e veja. Convidou Natanael a pessoalmente comprovar quem era Jesus. Então Natanael cumpriu a sua parte, fez a sua parte e foi ver quem era Jesus com coragem, sem medo das mudanças que poderiam vir. E ao se encontrar com Jesus, ele foi transformado, né? O texto diz, Jesus disse: você ficou impressionado com isso? Você vai ver muitas outras coisas. Você não sabe o quanto as coisas vão mudar, porque você agora realmente vai viver para sempre. E nós sabemos que pela história de Natanael, ele se transformou num dos grandes apóstolos, num seguidor de Jesus, num dos homens que ajudou, contribuiu a estruturar a nossa igreja. Que tudo começou ali, que foi na finalização do processo de conversão de Natanael. Esse mesmo processo está ao nosso redor. Todos nós que já aceitamos a Jesus passamos por todos esses passos, e muitos de nós, graças a Deus, já podemos ver as mudanças que aquela experiência nos causou, e muitos de nós, porventura, ainda não completamos o processo, e por isso ainda temos dúvidas, questionamos a igreja, como Natanael questionava. Não é errado questionar, mas precisamos em algum momento levantar para ver e crer sobre Jesus. Somente quando nós queremos encarar Jesus é que nós vamos compreender quem de fato Ele é, e a partir daí tudo muda. Então, queridos, vamos orar e pedir que o Senhor trabalhe, complete a sua obra em nossos corações, de modo que todos possamos sair daqui essa noite conscientes de que conhecemos Jesus verdadeiro. Nós não temos o hábito em nossa igreja de fazer apelos, de vir aqui na frente, de essas coisas como é muito comum fazer, porque não é isso que Jesus espera de nós. Ele espera que pessoalmente, individualmente, façamos como Natanael, nos voltemos para a pessoa de Jesus e digamos: Senhor, eu quero conhecer o Senhor intimamente, silenciosamente, porque Ele é quem ouve nossas orações. Muito antes de Natanael chegar lá, Jesus já sabia da sua qualidade, do seu coração. Portanto, a nossa oração é silenciosa e é no nosso lugar onde nós estamos, sem nenhum tipo de alarde, mas que nós possamos sair daqui essa noite convictos de que todos conhecemos o Jesus verdadeiro, o Jesus que vai nos fazer viver eternamente. Vamos orar? Vamos ficar de pé, queridos, para falarmos juntos com o nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, nós queremos, ó Pai, apresentar ao Senhor qualquer um de nós que esteja nesse lugar, que porventura ainda não chegou a ter aquela experiência tão especial com a pessoa de Jesus. E qualquer um de nós, Senhor,
que esta noite queira essa experiência marcante em sua vida, ele vai se manifestar silenciosamente ao Senhor. Recebe, ó Deus, a oração desta alma a quem o Senhor tanto ama. E faz, ó Deus, com que as tuas palavras possam penetrar profundamente nesses corações, de modo que sejam transformados conforme a tua vontade. Também, ó Deus, queremos juntos expressar a gratidão por todos aqueles que estão aqui, que um dia teve essa experiência com Jesus. Recebe, ó Deus, a alegria que temos de fazermos parte do teu reino e de podermos ser úteis na tua obra aqui na terra. Queremos pedir ainda, ó Deus, pelas tuas bênçãos para essa semana que se inicia. Seja, Senhor, com todo o teu povo, onde quer que estejamos, que possamos, ó Deus, experimentar o governo do teu Santo Espírito sobre nossas vidas, de modo que todas as pessoas ao nosso redor com quem convivemos venham a perceber, ó Deus, que nós somos diferentes porque o Senhor nos transformou, e que tenhamos, ó Deus, a oportunidade de explicar o motivo da nossa esperança. Seja, Senhor, com todos o teu povo na face da terra, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar e vamos ainda orar silenciosamente por mais alguns instantes. E esse é o momento onde nós mostramos ao Senhor o que podemos compreender da sua palavra. Oremos silenciosamente ao nosso Deus durante a música. Depois do pós-lúdio, então, nós nos retiramos para os cumprimentos na sala ao lado. Oremos.